Shalom, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo aqui nessa quinta e última aula sobre o módulo de escatologia. Estamos numa jornada aí de 4 semanas, essa é a quinta. E que bom que você está conectado, né, assistindo essa aula pelo YouTube ou quem está aqui presencial também. Sejam todos bem-vindos. Quero desde já agradecer cada um que se dispôs a aprender, porque você vai ouvir hoje, inclusive, que mesmo quando você estiver na eternidade, você vai continuar aprendendo. Que a pessoa pode pensar assim, mas lá na eternidade não é uma coisa monótona? Não. Você vai ouvir isso hoje. Que lá, no fim de todas as coisas, nós continuaremos tendo revelação e conhecimento de quem Cristo é, de quem Deus é e a sua glória. Então vai continuar o aprendizado. Então, na verdade, hoje aqui é só um ensaio, para a gente poder estar separando tempo para aprender, para compartilhar, para pesquisar, para ler, né? E tem sido muito bom esse tempo. Para mim foi muito bom, foi muito prazeroso estar aqui falando com vocês, né? A gente vai passar de 10 horas de tempo de aula, mas eu quero só relembrar um pouquinho. Na última aula nós falamos bastante sobre a realidade do milênio, que é o reino, o período do reino milenar literal de Cristo na Terra, né? E falamos bastante sobre a volta de Jesus, o Armagedon, né? Lembrando que a volta de Jesus, não foi falada a questão do arrebatamento, mas estou falando da volta de Jesus que todo olho viu, né? Que toda pessoa viu, não vai ver, né? Vai acontecer ainda. E a vinda de Jesus, a segunda vinda, o Armagedon, e falamos também bastante sobre a questão do milênio, né? O reino milenar de Cristo. Se você está aqui hoje e quer saber um pouco mais sobre isso, você pode voltar. Está no YouTube, essas 4 aulas estão lá. E esse assunto eu falei na 4ª aula. Falamos bastante do milênio, do reino milenar, a realidade espiritual do milênio, né? Falamos de como vai ser, como vai acontecer esse período, né? O propósito do milênio, por que ele vai acontecer, qual é o propósito de Deus nisso tudo, né? A redenção da criação, da terra, do céu, restauração e as alianças que Deus fez e os cumprimentos das alianças que Deus já fez no passado e que parte delas vão se cumprir no período do milênio, tá certo? Então nós falamos do Armagedon, que foi uma batalha que aconteceu no começo do milênio, certo? Então agora, o momento nós estamos hoje, agora, na aula, final do milênio, tá? Então nós vamos imaginar que passou aí quase 1000 anos de Jesus, os santos, os que foram arrebatados, que vieram com ele, aqueles que passaram pela grande tribulação e entraram no milênio também, né? Lembrando que no milênio estavam os que tinham corpo glorificado, os que vão estar, né? Estou falando do futuro. No milênio vão estar aqueles que terão corpo glorificado, que virão com Jesus, como também aqueles que se converterem na grande tribulação e entrarem nesse período, com corpo físico. Então, como vai ser um reino milenar na Terra, aqui no milênio teremos pessoas com corpo glorificado e pessoas com corpo comum. Vai acontecer isso. Por quê? Um detalhe. Porque lembra que no final do milênio o diabo será solto e ele vai corromper mais um número de pessoas para se levantar contra Jesus, para que então aconteça essa batalha que nós vamos falar agora, que é Gog e Magog. Então, quem serão os inflamados pelo diabo? De novo, aqueles que estarão aqui no milênio e que terão a sua vida normal. Porque os que terão um corpo glorificado já não se corromperão mais. O pecado não fará parte daqueles que reinarem com Jesus aqui na terra com o corpo glorificado. Mas aqueles que atravessaram a tribulação, entraram no milênio com o corpo físico, esses de várias nações serão inflamados, enganados mais uma vez pelo diabo, porque diz a palavra que o diabo será solto no final do milênio, e então ele vai corromper alguns, né? E esses se levantarão contra
né, na batalha final, chamada Gog e Magog, nós podemos chamar de batalha entre o bem e o mal, a última batalha, a batalha que precede o juízo final. O juízo final. Então, o juízo final que nós vamos falar hoje é o grande tribunal de Cristo, é o trono branco, que é o último, Já teve um julgamento, né, após arrebatamento, houve já um julgamento, não para condenação, mas para galardão. Quando Jesus arrebata aqueles que são seus, quando esses chegam lá com Ele, na presença dEle, já são julgados não para condenação, mas para receber a recompensa. Então cada um vai receber a sua recompensa. Tanto os que ressuscitaram primeiro, os que viveram antes de Jesus lá atrás, que creram, e aqueles que estiverem vivos foram arrebatados. Chega lá, é julgado, a gente usa a palavra julgado, né? Mas é como se fosse, a pessoa vai se passar por uma banca examinadora, podendo assim dizer, para ela poder receber o galardão que ela tem. Então esse é o primeiro julgamento, entre aspas. E aqui o juízo final, que é o grande trono branco, né, que diz respeito já a julgamento para vida eterna com Deus ou vida eterna sem Deus, que é a condenação, que a Bíblia chama de segunda morte, tá certo? Primeira morte é a morte física, e a segunda morte é a morte espiritual, que é aquele que é condenado para sempre, né? E esse não tem mais retorno, não tem mais volta. Então vamos falar agora de Gog e Magog. Lembrando bem, Armagedon aconteceu no começo. Armagedon também foi uma batalha, aconteceu no começo do milênio, e Gog e Magog acontece no final do milênio, tá? Armagedon está em Apocalipse 19, aconteceu antes, e Magog, né? Gog é uma pessoa, Gog. Marcel, tem alguém batendo aqui, você dá uma olhada para nós? Está vendo um barulho daqui, né? Gog é uma pessoa e Magog é um lugar, certo? Então, vai ser como se fosse o ataque do próprio Satanás contra Deus e a sua igreja, esse Gog e Magog. Entendeu? Porque após essa batalha aqui, é o último suspiro do diabo. Que depois desse momento ele vai ser condenado direto, e aí não tem mais volta para ele. Então vamos lá, então, ler Ezequiel, tá? Ezequiel 38, enquanto você abre aí, vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nesse dia, porque estamos diante da sua palavra, da verdade, da sua escritura. Espírito Santo, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê capacidade, para que possamos entender as revelações da sua palavra. É o teu Espírito que revela para nós, é o teu Espírito que interpreta a Escritura. Seja com cada um, meu Pai, que tiver acesso àquilo que for falado aqui, que o Senhor possa usar esse conteúdo para abençoar e para edificar o teu reino na terra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Ezequiel 38, versículo 3 e 4. Diz assim: E diga, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. Continuando Ezequiel, agora versículo 14, do capítulo 38. Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog, lembrando que Gog é uma pessoa, Magog é um lugar. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá de seu lugar do extremo norte, você acompanhado de muitas nações,
todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. Assim diz o soberano Senhor. Acaso você é aquele de quem falei em dias passados, por meio de meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram, durante anos, que eu traria você contra eles. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Então você vê aqui já Ezequiel profetizando essa última batalha, né, que chama de Gog e Magog. Se você estudar sobre o tema, você vai ver esse termo aparecendo. Então aqui o profeta Ezequiel já profetizando da maneira como vai acontecer. Israel inseguro, Israel cercado por um grande exército muito numeroso, e é isso que vai acontecer. As nações se unirão contra Israel, certo? Do jeito que está aqui, vai acontecer, do jeito que está aqui. Continuando, versículo 21, do capítulo 38 de Ezequiel. Convocarei a espada contra Gog e em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então aqui Ezequiel está profetizando como que será a vitória de Deus. A vitória não é de Israel, a vitória é do próprio Deus contra esse exército que vai se levantar. Se levantar por quê? Inflamado pelo próprio diabo. Então quando nós falamos na aula passada que no final do milênio, antes do milênio terminar, o diabo será solto e ele vai inflamar pessoas com o espírito de engano que é dele, para se levantar contra as coisas de Deus. Então esse povo de várias nações vão se juntar, certo? Você vai estar aqui, você vai estar reinando com Cristo, vai estar acontecendo tudo isso. O diabo vai inflamar essa galera toda, eles vão vir contra as coisas de Deus, e eles vão lá para Israel, porque sabe que ali é o ninho, ali é o ponto, entendeu? E então Israel vai estar totalmente cercada por um exército muito grande. Mas aí é a hora que Deus vai vir e vai vencer todos os exércitos inimigos. E diz aqui que ele vai derramar saraiva, que ele vai vir com poder e glória e vai derrotar esse grande exército. E aí diz que a grandeza dele vai se manifestar. Aqui que diz aqui, ó, desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitas nações que estarão com ele. Então Gog vai estar aliançado com muitas nações poderosas da terra. Pensa bem Ezequiel, irmão, já falando isso, do jeito como vai ser. Depois de Apocalipse vai ser confirmado, da maneira que Ezequiel está profetizando aqui tantos anos lá atrás. Jesus nem pensava ainda em vir, e ele já estava aqui declarando pelo Espírito de Deus como que a coisa ia acontecer. Exatamente desse jeito. As nações se unindo pelo espírito de engano do diabo para lutar contra Deus e os santos, que serão vocês, para tentar destruir. E o próprio Deus vai vir com poder e glória e vai aniquilar esse exército inimigo diante de todos. Aí diz o próprio texto aqui que Ezequiel diz: então eles saberão que eu sou o Senhor. Então essa batalha é de Deus. Há quem diz que nós batalharemos juntamente, mas não há uma suposição grande possibilidade de nós participarmos dessa batalha. Mas a vitória é de Deus, certo? Apocalipse 20,
capítulo 20, versículos 7 a 9. Para fundamentar aqui para você aquilo que eu disse. Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Olha aqui, ó. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Está escrito Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Oh, glória! Fala glória a Deus aí, irmão. Então, está bem claro aqui a confirmação do que Ezequiel disse. No final dos 1000 anos, como eu falei, o diabo será solto, ele vai enganar as nações, entendeu? E aqui, com certeza, haverá russos, chineses, iraquianos, islâmicos, essa galera toda aí, tá? Que diz que virão dos 4 cantos da terra. E aí fala que Gog e Magog a fim de destruir na batalha. Então, para você ver o tamanho da grandeza do exército, compara com a areia do mar. É uma coisa muito numerosa. E todos marcharão para onde? Para a cidade amada, porque vai ser lá. Jesus, o reino de Jesus vai ser em Jerusalém. É de lá que ele vai governar. Nós seremos atraídos para lá. E é lá que vai acontecer essa batalha. E é lá que Deus vai vencer esse exército. E é lá que você vai estar também, ou participando ou assistindo, no camarote. O Deus de poder e glória vencendo todos os inimigos. Entendeu? Porque vai cair fogo do céu, meu filho. E nessa hora vai haver o triunfo de Deus e dos seus santos. Porque aqui diz que Gog e Magog, eles estão se levantando, não é só contra Deus e os santos, que no caso é o Senhor e a Senhora, entendeu? Diz que eles vão marchar por toda a superfície da terra, vão cercar o acampamento dos santos. Então, nesses santos aqui está incluído quem? Brasileiro, argentino, africano, judeu que se converteu na grande tribulação, vai estar aqui também, de todas as nações. E aí então vai haver essa grande batalha que nós chamamos de Gog e Magog. Lembrando que Gog é uma pessoa e Magog é um lugar, tá certo? É a guerra dos povos inflamados pelo próprio diabo para fazer isso, tá certo? Então eu quero deixar aqui uma observação, um parênteses. Há teólogos que interpretam que as duas batalhas é uma só, que para eles Armagedon e Magog é uma coisa só, entendeu? Há essa linha de pensamento, mas eu fico com a posição de que Armagedon foi no começo do milênio e Gog no final, pela maneira como a coisa se construiu. Então você dá para perceber que são duas coisas diferentes, momentos diferentes. Mas eu tenho que colocar para você aqui, para você estar sabendo, tá certo? Após a batalha vencida, aí entra uma nova etapa, porque aí o reino milenar já foi. O milênio acabou. O reino literal. Jesus aqui na terra. A batalha já foi vencida. Então agora o que vai acontecer? O juízo final. Tá certo? Então agora é o grande, terrível dia do Senhor, que para nós não vai alterar nada. Pela fé, você tem que crer que para você esse dia não vai valer. Ou seja, você não está incluído aqui. Porque o juízo final aqui não é para aqueles que crerem. É um outro tipo de julgamento. Tá certo? Porque o povo já teve opção. Aí alguém pode reclamar aqui no juízo final? Ah, mas como? Teve desde o começo. Deus criou. Tudo certinho. Pecado veio. Certo? Beleza. Caiu. Fez o que não devia. Aí veio profetas. Veio reis. Veio sacerdotes. Veio juízes. Aí veio mais profeta. Profeta menor. Profeta maior. Aí veio o próprio Jesus, o Filho de Deus. Veio. Depois veio o Espírito Santo, que está até hoje.
Aí tem pregador, tem gente falando, a palavra anunciada, a Bíblia para todo gosto. Bíblia falada na televisão, no rádio, na internet, nas igrejas, em todo lugar. Aí chega numa hora dessa e fala, mas eu não sabia. Não tem. Entendeu? Não tem. Aqueles que morreram antes de Jesus serão julgados a partir da consciência, por aquilo que entendiam do que Deus era e que representava. Deus não vai ser injusto com ninguém, porque isso não faz parte dele. Deus não sabe o que é injustiça a partir dele. Ele sabe o que é injustiça pelo que ele vê no mundo, mas ele nunca passou perto disso e nunca vai passar. Isso é uma coisa que não tem a ver com a natureza de Deus, né? Então o juízo final deve ser usado hoje como ferramenta e conteúdo de pregação para gerar um temor naquele que não crê. Ah, eu não acredito nisso. Isso aí é tudo conversa. Então tá bom, vamos partir do princípio que não existe nada disso. Chega lá, não tem nada. Tá bom, vamos continuar e vai seguir. Mas e se for? O que você vai fazer? Se for, você fala que não acredita. Mas se for igual está aqui, o que você vai fazer lá na hora? Então não é melhor ter uma atitude agora, que ficar nessa de não acredito, de que não tem nada a ver, de que é história? Sabe, igual eu falei para vocês, como é que você vai falar que não acredita numa coisa que se cumpriu tudo exatamente como está escrito? Exatamente como tudo está escrito até hoje. A Bíblia não errou nada. Certo? Tudo exatamente. Por que alguém duvidaria do capítulo final do livro? Se o livro inteiro cumpriu, o último capítulo, vou duvidar por quê? Que na verdade, muitas vezes é algo espiritual. Que diz a palavra que o maligno, ele cega o entendimento. A pessoa fica com o ouvido fechado. Ela ouve, mas não entende. Ela vê, mas não enxerga. Porque o diabo não deixa. A pessoa não consegue. Ele tem cegado, ele tem impedido. Por isso eu falei domingo, né, do que Paulo fala aos Coríntios sobre duas realidades, o homem natural, o ser humano natural e espiritual. Ele diz, ninguém entende as coisas de Deus se não for pelo Espírito. Então não adianta alguém pegar a Bíblia e querer entender ela como matemática, como aritmética, como história, geografia ou biologia. Não é com essa mente. Ainda que Deus não pegue a sua mente, a razão, e joga fora, mas Ele converte a sua mente. Quando Ele fala que dá para você a renovação da sua mente, para que você possa, a partir da sua mente natural, juntamente com a ação do Espírito, entender, discernir e viver a verdade. Então, o juízo final deve ser para nós o ingrediente de conteúdo de palavra, de pregação. Para que as pessoas saibam que isso vai acontecer. Hoje em dia está sendo pregado muito o evangelho água com açúcar, que é o chamado hipergraça. Ah, eu sou casado com alguém da mesma naipe que eu, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não dá nada não. Já dizia o profeta Lulu Santos, que toda forma de amor é válida. Já dizia, né? Há muitos anos vem se pregando isso. Ele diz, consideramos justa toda forma de amor. Agora lembrei da letra. Isso vem sendo construído. Então, hoje, é apresentado um Jesus que se vê esse tipo de coisa, de uma família não tradicional, de uma família não na condição que a Bíblia nos apresenta, que não dá nada, que não tem problema. Você pode ter uma união afetiva, você pode herdar o reino de Deus do mesmo jeito. Deus não leva em consideração isso aí, que não tem problema fumar, beber, ir para a noitada, não tem problema nenhum. O que importa é o coração, né? Então vai nessa. Vai. Deus é amor, claro. Deus não tem amor. Ele é o próprio amor. É muito mais do que ter. Ele é. Mas Ele é justo. E Ele vai agir a partir da palavra dEle. Ele não vai negociar o que Ele disse. Pecado é pecado e acabou. Creu, creu. Não creu. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Não é que vai ser, já está.
Já está. Então nós cremos na graça, sim. Vivemos hoje a dispensação da graça. Mas essa graça dilatada, aonde vem de qualquer jeito e vai, toca aí para frente, seja o que Deus quiser e vai dar tudo certo, não é assim não. Tem que ter seriedade, responsabilidade, tem que conhecer o que a palavra nos ensina, e não tem esse negócio que importa o coração não, porque o inferno está cheio de gente com boa intenção. Não é assim. Nós não podemos negociar as verdades e os princípios. Eu não posso dizer que algo é certo, que algo é agradável a Deus, se a Bíblia diz que não é. Tem que se converter, filho. Tem que negar o pecado, tem que largar os ídolos, tem que ter uma experiência com Deus, tem que arrepender dos pecados, tem que crer no sacrifício de Jesus, tem que se santificar, tem que crescer, tem que andar, né? Tem que viver o Evangelho, para não chegar lá depois e ficar... Para Deus não funciona a pressão psicológica, nunca funcionou. Apocalipse 20, versículo 11. Depois, aqui é João, né? João, lembrando que João está narrando aquilo que ele teve como revelação da parte de Deus. Então ele está dizendo, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Então está trazendo aqui a ideia da grandeza, do poder e da glória, que é esse grande trono branco, ao qual está sentado nele a sua majestade. E é a partir desse trono branco que vai acontecer o juízo final. Tá certo? Lembrando, aqueles que creram não estarão aqui sendo julgados nessa temática. Porque aqui, igual eu falei, o julgamento será para condenação e não para você que já é uma pessoa que já reinou com Jesus, que já foi arrebatado. Então não tem lógica, você foi arrebatado, reinou com Jesus, recebeu o galardão, e agora você vai passar por um julgamento para ver se você vai perder tudo isso. Não tem lógica, não tem nada a ver, tá? Fica bem claro. Então o trono branco tem a ver com a sala do tribunal, e lembrando que todos comparecerão, todos aqueles que não participaram daquilo que você já vai ter participado, tá certo? Apocalipse 20, 14 e 15 diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Hades, com H, não é o Hades do suco não, tá? Hades com H é inferno, tá? Se você ler na tua Bíblia Sheol, S-H-E-O-L, Sheol, também é inferno, ok? Inferno, Sheol e Hades, a mesma coisa. Então aqui fala o seguinte, que Deus vai pegar a morte, o inferno, e vai lançar no lago de fogo. Se eu falei nas primeiras aulas, falei, gente, o inferno não é o final. Tem algo pior do que o inferno, que é o lago de fogo. Que ele fala aqui que o lago de fogo é a segunda morte, porque caiu ali, condenação eterna. Vai ter consciência de sofrimento. A pessoa vai sofrer eternamente, e não vai ter como colocar fim nisso. Pra você ter uma ideia. Mas como que vai ser? Diz aqui o texto, se o nome de alguém vai ter o livro da vida, é o livro da chamada, entendeu? Eu não sei se vai ser por ordem alfabética, como que vai ser, mas esse livro existe, né? Quem for nome W, vai ficar numa ansiedade que eu vou te falar, hein? Mas a Bíblia diz que há esse livro, o livro da vida, cujo nome meu já está escrito lá, o seu está? Eu já entreguei minha vida para ele, filhão. Meu nome está escrito lá. O seu também já está escrito lá. Ninguém vai apagar o seu nome dali. Então, mas agora, quem não tiver o nome escrito, e aí?
Então não tem purgatório, tá, meus amigos? Purgatório é uma invenção da igreja romana para amenizar o processo e para ganhar um dinheiro na época, vendendo indulgências. Não existe sala de espera, não existe purgatório, não existe lugar nenhum da Bíblia, palavra parecida com essa ou próxima disso. Então diz a palavra em Hebreus que o homem, o ser humano, tem direito a uma só morte e após isso o juízo. Não tem meio termo, não tem sala de espera, não tem purgatório, não tem nada. Então alguém não está no livro da vida, o que diz o texto? Não sou eu que estou falando, não é a igreja, não é ninguém, é a própria palavra de Deus. Que quem não for encontrado no livro da vida, este vai ser lançado no lago de fogo. E a segunda morte, porque daí é a morte espiritual, porque é pior, como diz a definição bem básica de inferno, que o inferno é a ausência de Deus, né? Que é um lugar onde Deus, você não vai ter Deus ali, o maior sofrimento vai ser esse. A angústia, a dor, a aflição, a dor, o sofrimento, o castigo. Imagina? É uma coisa bem tenebrosa, né? Que é uma verdade. Aí vem a pergunta, quem vai julgar? Precisamos saber quem será o justo juiz desse tribunal aqui. João capítulo 5, versículo 22 a 24. Diz assim, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, o Pai está dizendo, eu não vou julgar não, mas o meu Filho vai julgar. Então, Jesus Cristo vai ser o juiz, que vai julgar aqui, cada um segundo suas obras, tá certo? E qual o critério que Jesus vai usar? Ele vai partir de qual referencial? Jesus disse, eu não vou julgar, ele disse, mas as minhas palavras é que hão de julgar no último dia. Então o que foi anunciado antes, previamente, então ninguém vai ser julgado por aquilo que não sabe. Falar, a minha palavra é que vai ser a base do julgamento lá no final. E a minha palavra está aí, à disposição. A Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que vocês caminham com a gente, vocês sabem o quanto nós incentivamos. As palavras aqui que são pregadas no culto são palavras fundamentadas na Bíblia, o máximo possível. É estudo de célula, é discipulado, é TCM, é o ID, é um congresso de alguma coisa, é um seminário não sei do que. É todo o tempo. E quanto mais luz você tiver, quanto mais conhecimento, mais revelação de quem Cristo é, melhor vai ser sua caminhada até lá. E melhor e mais palpável será o seu galardão. Então Jesus vai ser o juiz, o justo juiz, aquele que Deus vai colocar para julgar, tá certo? E aí ele fala, eu lhes asseguro. Aí ele coloca uma cláusula aqui importante. Ele fala, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Ou seja, você está livre, filhão. Quem crê e ouve a minha palavra e crê, esse está tranquilo. Você não vai ter esse encontro com esse julgamento, que vai ter lá na frente, que Jesus vai efetuar. Tá certo? Atos 17, 31. Atos 17, 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então há um dia estabelecido por Deus. O que a palavra diz? Que quando Jesus vai voltar, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Cristo não sabe. Só o Pai é que sabe o dia que Ele vai vir. Como também o Pai sabe o dia que o juízo vai acontecer. Porque Ele diz, está estabelecido um dia
em que há de julgar o mundo com justiça. Então não vai haver injustiça, não vai haver nada que possa comprometer esse julgamento. Entendeu? Porque cada um vai ser julgado pelo quê? Pelo que fez, pelo que creu, pelo que não creu. Né? Então não é Jesus que vai julgar a pessoa que vai apresentar a ele a realidade dela, e baseado no que a palavra de Deus diz, ela vai ter a sentença. Né? Então os santos aqui já foram julgados para galardão, pós-arrebatamento. Nós não seremos julgados para condenação, vou deixar bem claro isso mais uma vez. Aqueles que morrerem em Cristo, ou que foram arrebatados com Jesus, ou que vencerem a tribulação, sem negar, sem receber a marca da besta, sem negar Cristo, que passarem com vida ou morrerem na perseguição, também não vão passar por esse julgamento aqui. Esse julgamento é para os incrédulos. Ok? Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ou seja, a vida de todo mundo está registrada. Bom, vamos imaginar aqui de maneira fictícia. Antigamente o pessoal brincava, você vai chegar lá, vai abrir o telão. Esse é o telão temido. Né? Antes eles falavam, você vai chegar lá, vai abrir o telão da sua vida. Vai passar a sua vida ali. Né? Mas isso é tudo brincadeira. Mas que há um livro com registros, tem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda palavra torpe que sai da tua boca, você vai dar conta no dia do juízo. Sabe, é um palavrão que você falou. Escapou. Para Deus não tem escapou, você falou. Tem que arrepender, filho. Pedir perdão, limpar as vestes. Né? Então, aqui diz que há livros com registros do que cada um fez. Aí você vai chegar lá e falar, Deus, tem como ir num quartinho só nós dois? Para que ninguém veja meu livro, ou muito menos no telão. Deus me livre, alguém ver a minha vida no telão, que vergonha, né? Mas o livro, ele existe, e não é só um, são vários livros. E aqui está dizendo aqui, ó, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Não tem como uma pessoa falar, não, isso aí não é eu, não. Não, está aqui registrado, ó. Tal dia, tal hora, você estava em tal lugar, estava tal pessoa, você fez tal... Imagina? É brabo, hein? Graças a Deus eu não vou estar lá nesse negócio aqui. Então, você ama alguém? Com certeza você ama alguém. Se você quer livrá-la desse momento, você sabe o que você tem que fazer, né? Pregue, 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 pregue. Ore, ore, interceda, pregue, interceda, ore, pregue. Pregue mais um pouco, depois você ora de novo, para tentar livrar as pessoas desse momento. Para você ter uma ideia da importância desse livro, né? E de quanto Deus leva a sério isso, Daniel profetizou, capítulo 7, versículo 10. Diz assim, e saía, Daniel falando lá do final, do Apocalipse, né? E saía um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Olha que cena. Imagina um trono branco, ali Jesus, Deus junto, claro, e uma multidão, nem sei como numerar isso, milhões e milhões diz aqui, né? Tudo diante do trono. E aí começou o julgamento, como se o juiz falava, vamos começar. Primeiro livro, aí abre, e todos vão passar por isso. Como é uma dimensão espiritual, você pode pensar, nossa, mas quanto tempo vai para fazer isso? Né? Milhões e milhões de pessoas serão julgadas um por um. Na condição nossa humana, demoraria muito. Mas não vamos esquecer que aqui estará acontecendo numa esfera espiritual. E o tempo ali é outro.
O relógio ali é outro. Então a coisa vai acontecer de uma maneira que a gente não foge até o nosso entendimento. Apocalipse 20, versículo 4. João dizendo: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então João está falando que ele viu o trono, certo? Mas ele viu outros tronos, que na verdade aqui não fala. Está falando no plural. Vi tronos. Tronos. Então não é o único trono de Jesus, o trono branco é o de Jesus. Mas vai haver outros tronos menores, aonde, por exemplo, vão sentar os 24 anciãos, que podemos colocar aqui 12, representando as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, para que vai ajudar no julgamento. Também julgarão, vão ajudar no julgamento. Então aqui, João viu esses tronos, e eles que receberam autoridade para isso. É como se Jesus nomeasse: vocês vão sentar aqui comigo e vão trabalhar comigo para a gente executar o julgamento. E diz aqui o texto que também ele viu aqueles que foram os mártires, que foram decapitados. Aqui está falando da grande tribulação, aqueles que foram decapitados, Isso diz respeito ao mundo islâmico, que adora cortar a cabeça de crente, e que esses que não receberam o número da besta, e não adoraram a imagem, não se corromperam, que esses também foram vistos lá, tá certo? E aqueles que ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nesse momento do julgamento final, nós não passaremos por ele, nós estaremos lá também. Fazendo o que, não sei. Até onde vai tua participação nisso, não posso afirmar. Mas nós vamos estar nesse momento aqui, tá certo? 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então ninguém não vai comparecer, todos vamos comparecer. Seja no primeiro, que é o julgamento para galardão, seja no segundo, que é o juízo final. Mas não tem uma pessoa, não tem alguém, só Jesus que não tem lógica. Ele é o que vai julgar o juízo. Mas fora isso, todos, desde Adão, primeiro homem, até o último, todos comparecerão. Ninguém vai escapar, certo? Ninguém vai ser privado disso. Marcos capítulo 9, versículos 43 e 44. Diz assim: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, é melhor você entrar no céu com um olho só, filho, do que ir com os 2 olhos para o inferno. Deus está falando sobre a questão do pecado, da renúncia, de você abrir mão daquilo que é um empecilho na tua vida. Melhor você entrar no céu sem celular, entendeu? Do que ficar olhando pornografia no celular e ficar justificando para Deus que você não tem força de lutar contra isso. Deus fala para você o que agora? Joga o celular fora. Você é grudado no celular? Se é um veículo pelo qual você peca, se é um veículo pelo qual você faz o que me desagrada, se o teu olho é cobiçoso, melhor é você ser cego. Se a tua mão rouba, é melhor cortar a mão fora, não roubar mais. E você ir para o reino de Deus, nem que seja faltando alguma coisa, do que você fazer o que faz. Na verdade, é uma figura de linguagem, mas que exemplifica para nós a seriedade da coisa, certo? Mas diz que lá o fogo não apaga e o verme não morre. Então, o inferno foi criado, não foi para o homem e para a mulher.
Deus não criou o inferno para nenhum ser humano. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Ok? Não foi para... Mas porque o homem, a mulher, entrou na rebelião, o que é rebelião? É desobediência. Então o destino vai aproveitar o frete. Vai para lá também, para a condenação eterna. E lá o fogo não apaga, o verme não morre. A pessoa vai sofrer, vai muito, e não vai ter como colocar fim naquilo. Entendeu? Não vai ser não é aquela imagem tipo assim, igual um fantasminha, sabe? Transparente. Não, você vai sentir, você vai saber onde você está, você vai ter consciência. Lembra a parábola do rico e do Lázaro? É muito clara nisso. Pediu uma gota de água, devido à tamanha sede que estava lá. Você vê o grau da coisa, estava sentindo, né? E vai ter essa consciência. E o Mateus 11. Agora, uma coisa que hoje eu observei que eu não tinha observado. Eu falo para você que sempre a gente vai aprendendo. Que lá vai haver níveis de sofrimento. O tempo é igual para todos, eternidade, certo? Então quem estiver lá na condenação eterna é igual para todo mundo. O que você for sofrer é aquele tempo, né? Mas a intensidade não vai ser igual para todo mundo. Deus é justo, não é? Você acha que, por exemplo, um cara que assassinou 100 pessoas, ele deveria, entre aspas, pagar por isso mais do que alguém que não assassinou ninguém? Um exemplo. Pecado é pecado, a gente sabe. Não tem pecadinho, pecadão. Mas tem consequência. Até aqui, na justiça do homem que é falha, há diferença você roubar um tênis ou roubar um banco, um exemplo disso. Há uma diferença. Até o juiz vai julgar de maneira diferente. Se tratando de uma justiça falida, corrompida da terra. E lá vai ter diferentes níveis, porque a palavra nos diz isso. Mateus 11, 22 e 23. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Então aqui fala de menor rigor, maior rigor, de um julgamento diferenciado de nível. Porque diz, eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor. Se está falando que haverá menos rigor para alguém, é porque já é diferente, já há diferença. Quer dizer que para alguém pode ter mais rigor. E vai haver diferentes níveis de consciência de sofrimento, níveis de sofrimento no Hades. Tá certo? Então, hoje, é uma dúvida que muitos têm. Quem morreu sem Cristo, está onde? No Hades. Aonde está o rico, da parábola. Quando acontecer o juízo final, aí eles passarão do Hades para o lago de fogo, que é pior que o Hades, que é pior que o inferno. Mas quem morreu não estando em Cristo, não crendo, numa vida de pecado, de prática e tudo mais, entendeu? Agora, lembrando que Deus julga não a partir do nosso pensamento. Porque se tem uma coisa que o crente tem problema é isso, ele gosta de querer falar quem foi e quem não foi. Não cabe a ninguém dizer isso. Esse pelo jeito, não. Deus é que sabe. O padrão de juízo não é nosso, é de Deus. Deus sabe a vida que a pessoa teve, a oportunidade que ela teve, o que ela ouviu, o que ela falou com Deus, da maneira que ela disse. Mas as pessoas têm mania de querer interferir nisso, de querer meio que determinar, não, não. Não esqueça que a palavra diz que da maneira como você julga, será julgado. Então você não tem que mexer com isso. Ninguém tem que mexer com isso. Ninguém foi autorizado. Ou alguém tem uma carteirinha aí do céu?
recebida de Deus. Ó, vou te dar aqui, você pode já ir julgando desde já, vai me ajudando aí. Ninguém. Isso é pecado. A pessoa tirou a própria vida, foi para o inferno? Não sei. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso. Ninguém pode. Essas coisas que 1/100º, 1/1000º, 1 segundo, pode ser uma eternidade num momento como esse. Então não cabe a nós, temos que sair dessa esfera, tá, irmão? Sai. Você tem que saber de você. Não tem que falar dos outros, o que foi, o que não foi, não cabe a nós. Cuida, como te falei esse tempo atrás, hashtag faz o seu. Cuida da sua vida. E deixa os outros para Jesus, sabe o que fazer. A gente fala que nós vamos ter 3 surpresas lá, né? Já falei para vocês uma vez. Vai haver 3 surpresas lá. Vamos falar no céu, porque você vai para o céu também. Você vai ser arrebatado, não vai? Se ele voltar antes de você morrer. E se você estiver morto já, você vai para o céu também, que ele vai te ressuscitar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Qual morto? Que morreu em Cristo. Quem não morreu em Cristo vai continuar lá, não vai ressuscitar não. Vai haver outra ressurreição para comparecer perante o juízo final. Foi até bom falar que eu dei essa observação. Então, 3 surpresas. Primeiro, né, quem você achava que não estaria lá, vai estar. Você vai ter surpresa. Você fala assim, não acredito. Né, você vai ser um religioso até lá no céu. Não, você, né, é uma surpresa. Segunda surpresa, meu filho. Quem você às vezes acha que vai estar, pode não estar. Você vai procurar, falar, mas cadê fulano? Entendeu? Que quem estiver lá vai se conhecer, viu? Também fica essa observação. Mas cadê, meu Deus? Nossa, mas será que vai chegar ainda? Está vindo no segundo ônibus que vai vir? É uma segunda surpresa, né? Você pode, às vezes, procurar alguém lá, entre aspas, e você não vai encontrar. Gente, isso aqui é um figurado, viu? Vai sair falando isso aí para os outros. Só entre nós aqui. Mas e a terceira surpresa, meu filho? A terceira e a maior de todas é que você vai estar lá. Ufa, é a graça de Deus. Porque não é por merecimento, não é porque você é mais bonito que ninguém, não é por nada disso, é por fé. A salvação é por fé, não é por obras. Salvação é um dom de Deus e não é por obra para que ninguém se glorie. Senão ia chegar lá você, ô Jesus, eu dei um caminhão de cesta básica. Eu fiz tanta coisa boa. Ah, mas você não fez nada, aquele lá deu uma carreta. Olha lá, ele deu uma carreta. Ah, eu dei um container, eu dei um navio. Ia ficar uma competição miserável. Quem fez mais, quem orou mais, quem deu mais cesta básica, quem não. Então, Jesus é tão bom, tão perfeito, que falou, isso aí já está igual. Ninguém é salvo por obras. Você foi arrebatado, está aqui no céu salvo pela fé. Mas como eu disse aquele dia, vamos continuar a conversa? Para ver o que você vai receber agora de mim, pelo que você fez? Aí você já sabe a história, que é o galardão. Então, onde eu estava aqui, Romanos 14:10. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ou seja, põe no seu lugar, cabra. Você está olhando para o teu irmão. A régua vai vir para todo mundo. Seja o tribunal, o primeiro julgamento, como o segundo. Então ninguém tem que ficar olhando para o outro para tentar se comparar. Esquece, aí não cabe a você. Tá certo? Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, isso foi lançado no lago de fogo. Então aqui mais de novo o versículo para complementar mais uma vez a nossa ideia do juízo final. E João 5, 24. Eu lhes asseguro, vou deixar frisado mais uma vez, já falei esse texto. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aí que está a questão, não é que vai passar, já passou. Então o reino de Deus para você não é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu, você entendeu? Você já faz parte do reino de Deus, você já passou da morte para a vida, você nunca mais será condenado, você não mais vai perder esse DNA, a identidade de filho, porque você creu, você continua no caminho. Ah, mas quem é salvo pode perder a salvação? Depende. Eu creio que o salvo de verdade, ele permanecerá nisso para sempre. Mas às vezes aquele que tem essa ideia, né? Ah, a pessoa veio para a igreja, desviou, foi para a esbórnia. E esse, perdeu a salvação? Eu faço outra pergunta. E esse, se converteu de verdade? Eu faço uma pergunta em cima da pergunta. E esse, perdeu a salvação, mas esse foi salvo? Ele teve uma experiência com Jesus de verdade? Ele entregou a vida de verdade? Será? Fica a interrogação, para cada um pensar, refletir e responder. Mas aquele que creu de verdade, naquele que foi enviado, ele já tem a vida. Então você que está me olhando aqui agora presencialmente, você que está aí pelo YouTube, você não vai acabar mais. Você não tem fim. Você já é uma criatura, um ser eterno. Que da maneira como você hoje faz parte da vida, você é um filho de Deus, já está inserido no contexto do reino de Deus, você já passou da morte para a vida, você nunca mais vai morrer. Você não vai experimentar a segunda morte. Ou você vai ser arrebatado, ou você vai ressuscitar, mas você está com Jesus, já vive, já faz parte, já é a tua realidade. E muitas vezes o crente fica pedindo por coisa que ele já tem. Ele quer entrar num lugar que ele já está. Você entendeu a dinâmica? Você não está lutando para isso, você já está. Ficar pedindo por uma coisa que você já tem. É o desfrute hoje. Então o Espírito Santo, a vida com a igreja, o ministério, o chamado, a santificação, já são amostras daquilo que você já vive a partir da proposta do reino de Deus, que é celestial e que é eterno. Por isso que a teologia fala que o reino de Deus já e ainda não. Ele já começou, mas ele ainda não se concluiu. Quando que vai concluir? Quando terminar o juízo aqui. Fechou a porta. Aqui decretou. Aí o reino de Deus é concluído. Porque aí vai ter novos céus, nova terra, nova Jerusalém, assim por diante. Tá certo? Então o juízo final é até aqui, meus irmãos. Ok? Agora vamos falar de novos céus, nova terra. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 em diante, eu vou ler para você. 2 Pedro 3, 10 a 13. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Aqui confirmando o que Jesus mesmo disse. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Céus. Porque há, no mínimo, 3. Que é o céu que você vê aqui, que parece azul para nós de dia, mas na verdade não é azul. Mas é por causa de uma coisa aí que é física e tudo mais, ele aparece azul, né? Claro, mas ele não é azul de fato. Esse primeiro céu, o segundo céu, onde estão os luminares, planetas, sistema solar, tudo mais, segundo céu. E o terceiro céu é onde está Deus e a sua glória, que é onde Paulo recebeu revelações de Deus. Paulo disse que Deus levou ele ao terceiro céu, e lá ele teve revelação direta de Deus. Então, quando fala os céus desaparecerão, tudo vai ser abalado, transformado de forma estrondosa. Entendeu? Você tem que entender muito bem isso. O dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra
e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olha que texto poderosíssimo. É tão simples acontecer essas coisas, sabe por quê? Em volta do nosso planeta Terra aqui, só em volta da Terra, só aqui, existem meteoros que estão todo o tempo em volta, há muitos anos, eles estão em volta da Terra, andando, não estão parados, porque não existe nada parado no universo, nem no céu, nem na terra, não tem nada que está parado, nada está inerte, tudo está em movimento, tá? Se quiser estudar isso, você vai estudar a física quântica, que você vai entender como que isso é interessante. Então, se um meteoro desse, que está aqui em volta de nós, se ele resolver dar uma pirada lá, desnorteada, e ele bater aqui, já era. Acabou. Tem muitos, não só na Terra, como em outras galáxias, em outros planetas. Se um desses, Deus pega um desses e faz assim, ó. Tuque, com o dedo, bateu aqui, acabou, explodiu, fogo, destruição, acabou. E você acha que Deus não tem poder para começar de novo tudo isso? Pois é o que Ele vai fazer. Entendeu? Então você vê que é tão fácil, é tão simples tudo isso se cumprir. Não precisa muita coisa, né? A gente acha o Sol tão poderoso, e é poderosíssimo, mas tem coisas no universo muito mais poderosas do que ele, que se vir para o nosso lado, já era. Então o dia do Senhor virá como um ladrão, e Ele vai vir. Mas Ele também promete que o céu desaparecerá, os elementos vão se derreter com o calor, basta o sol ameaçar vir para o nosso lado. Acaba tudo, não sobra nada, né? Tudo vai ser desfeito, porque a terra será destruída. De que maneira? Deus é que sabe. Mas vai cair saraiva do céu, vai ter explosão, vai cair meteoro no mar. Tudo isso vai acontecer, entendeu? Mas há uma promessa, e é nisso que nós temos que nos apegar. Todavia, de acordo com a sua promessa, diz a palavra, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Uma terra boa, bonita, com paz, alegria, justiça, amor. Você vai ter o corpo glorificado, você não vai ficar mais doente, você não vai envelhecer, você não vai morrer. Imagina isso. É essa terra. E o povo está grudado nisso aqui, achando que isso aqui é o bom. E não é nada. Comparado ao que está pela frente. Claro que tudo que Deus fez é bom. O homem, muito bom. Mas a maneira como a coisa está conduzindo aí não está tão bom assim não. Foi feito muito bom lá. Mas o andamento da coisa, a coisa está feia. Né? O pecado, você vê o poder que o pecado tem? Destruir um planeta desse tamanho? Com morte, destruição, doença, desmatamento, aquecimento global. A China tem uma gaveta lá, cheia. Se ela abrir uma gaveta, ela pega mais um e solta. Vem outra pandemia aí. Quem não sabe pior do que essa? Você acha que eles não têm um monte lá? Para que pólvora? Para que míssil? Para que bomba atômica? Se eu tenho uma bomba biológica, que você vê com microscópio, um vírus. Eu solto um vírus no ar. Quantos milhões não foram atingidos no mundo? Por causa de um vírus. Você entendeu a coisa como que é? Então a terra está caminhando para se autodestruir, porque ela tem que ser restaurada.
Então essa terra tem que acabar, porque vai ter que vir outra. Vai ser restaurada, novos céus e uma nova terra, onde tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que você vê de desgraça, vai ser transformado e vai ficar tudo bom. Aonde o leão vai rolar com você, você vai grudar nele, vai sair montado igual monta em cavalo. Entendeu? Ele vai disparar com você em cima. Ele não vai te morder, leão, não vai ter nada disso. Vai acabar. Novos céus e nova terra. Apocalipse 21. Lembrando que Apocalipse tem 22 capítulos, tá certo? E nós já estamos nesses 2 capítulos últimos. Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Diz a palavra, cumprindo a palavra de Pedro. Então, João, vi, diz ele, um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então João contemplou, olha, João já viu. João já viu. Deus deu uma amostra para ele do que vai ser essa nova terra e esse novo céu. Ele falou, olha, o mar já não vai existir mais. Como que vai ser? Não tem palavra para dizer, né? Não tem palavra para dizer. Ele falou, eu vi. Ele falou, o primeiro a terra, o primeiro céu passou. Mas eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, né? Então não é só a Nova Jerusalém que vai fazer parte do fim, mas uma nova terra também. Então a Nova Jerusalém não exclui a terra, porque nós vamos ter uma nova terra, certo? Vamos fazer o planeta restaurado, um novo céu, uma nova terra. Sabe por que o céu hoje, acima do que você está vendo aqui, está cheio de diabo, principados, potestades. E eles estão aí voando, para lá e para cá. Mas o novo céu não vai ter diabo não. Que todos vão estar lá no lago de fogo. Então haverá um novo céu. Eles estão no céu bombardeando o povo, induzindo o homem ao engano, à violência, à prostituição, ao vício, destruindo famílias. Ele está agindo nas regiões celestes também na terra. Mas o novo céu ele não vai habitar mais. Ele está porque prazo de validade. Mas o novo céu, a nova terra, já era, o mal já era, vai ser aniquilado. Tá certo? E a nova Jerusalém vai descer do céu. Aí é uma nova cidade. A nova Jerusalém, que a Bíblia traz, a Bíblia descreve como que ela vai ser, questão das pedras preciosas, as ruas, os edifícios, até a sua medida. Se você pegar lá as medidas que traz aqui na Bíblia de Nova Jerusalém, ela vai ter aproximadamente 2.500 quilômetros. É como se fosse daqui no Nordeste, o tamanho dessa cidade, que vai descer do céu, filho. Ela vai descer. Há duas formas de interpretação disso. Que ela vai descer, que ela não vai tocar a terra, que ela vai ficar assim parada. E há outra interpretação que ela descerá e que ela vai se fixar em cima do Monte Sião, que ali vai ser o lugar onde ela vai chegar. E ela vai pegar essa área de metragem cúbica, né? Para lá, para cá, para baixo, para cima. 2.500 quilômetros é a conta. Se você ler depois aí na sua Bíblia, você vai ver as medidas que tem lá da cidade. Dá isso aproximadamente, tá certo? Então a nova Jerusalém vai descer do céu. Você vai ter acesso a esse lugar. Vai ter o novo céu, a nova terra? Sim. Você vai estar aqui nela. Mas você também vai ter acesso à nova Jerusalém. Vai ser um lugar que você vai poder habitar. Porque as portas da cidade estão abertas. E dá entendimento que você pode entrar e sair dela quando você quiser. Mas você vai estar desfrutando de tudo isso. Tá bom?
Então a Nova Jerusalém desce do céu, é a cidade, ela é conhecida também na Bíblia como Cidade Santa, Cidade Celestial, e é o paraíso. É o paraíso. Como também o tabernáculo de Deus, que é onde Deus está presente. Certo? Há um versículo, que eu não lembro de cabeça, mas que eu li hoje, que fala que lá não vai ter templo, porque não vai precisar, porque Deus já vai habitar o lugar, vai preencher todo lugar a sua glória, e lá não vai precisar do templo. É como diz a Bíblia que Jesus tabernaculou. Tabernáculo é onde Deus, né, onde Deus habita. Então Deus não vai precisar de um lugar para Ele habitar, porque Ele próprio vai habitar entre os homens. Ele tabernacula entre os homens. Essa é a ideia. Então, nessa Nova Jerusalém, é onde vai estar a árvore da vida, que é a mesma árvore que está lá em Gênesis. Certo? Vou falar de novo, que eu falei já durante a aula, só para lembrar. Lá no Gênesis, no início, tinha duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que a Eva comeu, Adão comeu. Certo? E a árvore da vida. Só para relembrar, quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo. O que Deus disse? Deu ordem aos anjos, tranca a árvore da vida. Porque se eles tiverem acesso à árvore da vida, eles vão ficar eternamente condenados. Porque Adão e Eva não iam morrer. A ideia do Gênesis do Éden é o que nós vamos viver lá no final. É a mesma plenitude. Então, se Adão e Eva não pecam, eles não iam morrer. Eles iam ter filhos que também não iam morrer. Ia ter acesso ao jardim, tudo. Nós íamos viver no jardim para sempre. Então, o que nós não vivemos lá por causa deles, vamos acertar as contas depois com eles lá, né? O que nós não vivemos lá, vamos viver no futuro. Porque Deus enviou Jesus para que possamos ter acesso ao plano original de Deus. Então, o fim é um retorno ao início. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal já era. Mas a árvore da vida, ela está lá no jardim de Deus, na Nova Jerusalém. Isso está em Apocalipse 22, versículo 2. Tá? Eu não vou ler todos os textos agora, que são bastante. Então, 22, 2 é a árvore da vida. Lá em Nova Jerusalém vai haver um rio de água viva, o rio que vai fluir, certo? Um rio de água viva, também em capítulo 22. Diz que não vai ser necessário sol. Não vai precisar de sol. Porque a glória de Deus vai iluminar. Tanto que não vai precisar de luminares, nem sol, nem lua, nem nada. Ele é o sol. É o sol da justiça, que vai brilhar e vai clarear tudo isso. Diz que na cidade tem 12 fundamentos, ou seja, imagina um prédio, um edifício, e embaixo 12 camadas, como se fosse 12 camadas de fundamento. Cada fundamento deles vai ser com pedras preciosas. A cidade vai ser edificada sobre 12 fundamentos. Vai ser 12 camadas na sua base, e a cidade em cima. E o poder, ouro, pedra, que você nunca imaginou na vida de preciosidade. Ela vai ter 12 portões, representando as 12 tribos de Israel, os 12 acessos, certo? Os filhos de Deus, de todas as nações, terão acesso por essas portas. O texto diz que as portas não serão fechadas nunca. Nós teremos acesso a esse lugar. Quem vai estar lá? Primeiro, Deus Pai, Apocalipse 4, versículo 2 e 3. Segundo, quem mais? O Filho, Apocalipse 5, 6. Quem mais? O Espírito Santo, Apocalipse 22, 17. Quem mais? A igreja, os santos, Apocalipse 22, 17 também. Quem mais? Os anjos, Hebreus 12, 22 e 24. Quem mais? Todos os redimidos. Então vai ser um lugar povoado. Deus, Jesus, Espírito Santo, os santos, a igreja, anjos. Vai ter coral de anjo cantando, vai ter crente cantando, entendeu? Os cânticos celestiais, vai ter adoração, vai ter música.
para você ver o que vai acontecer lá. Apocalipse 21, versículo 25 a 27. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então você vai ter acesso a essa cidade, chamada Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, que está preparada, está pronta, e ela vai descer do céu para cá. Você imagina o que você vai ver? Imagina o que você vai contemplar? Você imagina o que vai... Não tem, falta palavra para falar. Não tem como. A Bíblia traz ali alguns sinais para nós, depois você pode ler na tua Bíblia, as pedras preciosas, o ouro, a grandeza, a glória, o poder. O que será o que a gente tem paz, né? A gente vive paz aqui na terra. Mas você não vive a plenitude da paz, porque você tem tribulação, você tem tristeza, você tem um problema, você tem um negócio ou outro. Faz parte. Você já imaginou o que seria a plenitude da paz, tipo paz total? Por isso que a Bíblia chama de gozo. É o desfrute. É o desfrute de algo que você nunca viveu, nunca experimentou, que vai muito além de toda a razão e consciência humana para poder medir. Você vê o trono de Deus, a sua glória, tudo isso que você vai contemplar. Quando eu falei que você vai conhecer as pessoas lá, eu esqueci de falar, né? O que acontece? Quando houve a visão da transfiguração, diz o Evangelho que apareceu quem? Elias e Moisés, correto? Eles foram reconhecidos. Os discípulos falaram, vamos fazer uma tenda para nós, Jesus. Uma para Elias, uma para Moisés. Os dois apareceram numa visão, já os dois com o corpo glorificado. Ou seja, foram reconhecidos pelo nome, como eles eram de verdade. Entendeu? Então, eles foram para lá, para o outro lado, e quando apareceram igual eram, foram reconhecidos como tal. Então, há um reconhecimento. Segundo, o rico e o Lázaro, quando passaram para o lado de lá, também foram reconhecidos como rico, o rico como rico, o Lázaro como Lázaro. Não mudou, não virou outra pessoa. Teve corpo glorificado, mas foi reconhecido. Mas a questão é que você vai reconhecer lá, só que você... Aí vem a questão, né? Mas e quem não estiver lá? Só que vai ser apagado. Você não vai ter a consciência de que alguém não está lá. Você vai só conhecer quem está lá. Mas você não vai tipo, mas está faltando aqui alguém. Né? Um exemplo, né? Um parente meu, um amigo, um irmão. Porque senão, se você lembrar de alguém e você não vê, você vai ficar triste. E lá não tem tristeza. Lá não tem dor. Lá não tem sentimento desse tipo. Então, as pessoas se reconhecerão lá, pelo que a gente pode entender da Bíblia, mas você não vai ter a consciência de que alguém não está lá, entendeu? Mas quem estiver lá, você vai saber. Vai saber quem é Jesus, quem são os anjos, vai saber quem é Abraão, quem é Moisés, quem é Davi. Você vai ter todo o tempo do mundo para você matar suas curiosidades, né? Chamar Adão para uma conversa à parte, liberar perdão, né? Então você vai ter esse tipo de consciência, de reconhecimento. Jesus, quando ele ressuscitou, algumas pessoas não reconheceram já de imediato, algumas depois, mas muitos ouviram e o reconheceram. Né? Alguns demoraram um pouco, mas outros já viram, já reconheceram de cara. Então na cidade haverá portões sempre abertos, nós vamos poder ter acesso a esse lugar, que a Nova Jerusalém é um lugar que vai ser acessado por nós, pelo fato de nós estarmos no que chama aqui nesse tempo final de tempos eternos, após o juízo final.
tempos eternos. Então lá vai ter trabalho, sabia? Você não vai ficar parado, vai ter serviço, que a Bíblia diz que vai ter. Agora ligou. Som, agora ligou. Regula aí para mim, Marcelo, por favor. Só para tirar o... Tá meio mono, né? Enquanto vocês não... Som, o Carlão vai regulando aí. Eu vou falando aqui, vocês vão regulando aí, tá bom? Até ficar beleza para todo mundo. Como eu falei, Apocalipse 22, versículo 3, diz: já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Então o que é servir? Servir é trabalhar. Vai ter um tipo de atividade lá diante do trono de Deus, porque diz que não haverá mais maldição nenhuma. Por quê? Por quê? Algumas pessoas entendem que o trabalho é a maldição. Deus não falou para Adão que porque ele pecou, ele ia trabalhar. Ele já trabalhava. Ele já trabalhava. Você acha que cultivar um jardim não dá trabalho? Cuidar de um jardim não dá trabalho? Que era o que ele tinha que fazer? Quando ele pecou, o que aconteceu é que diz que ele teria que trabalhar mais arduamente e que do suor do rosto seria um trabalho mais pesado e com fadiga, que ele haveria de trabalhar dali para frente. Mas ele já trabalhava. Então a maldição não é o trabalho, tem nada a ver. Como para a mulher, a maldição não foi ter parto com dores. A mulher já tinha dor no parto. Entendeu? Ela já tinha dor no parto. Uma questão matemática. Você aprendeu na escola que qualquer multiplicação que você faz a partir do zero, o que é? Quanto que dá? Quanto que é 1 vezes 0? Não, 2 vezes 0. Zero. Não tem como multiplicar do zero, multiplicar do nada. Isso é correto? Então 10 vezes 0 é 0. Tá? Para você entender. Lá diz que para o homem ele teria que, do suor do rosto, da fadiga, do trabalho dele, após o pecado, e a mulher seria multiplicada a sua dor. Quer dizer que ela já tinha uma dor no parto, mas a dor foi aumentada. Tá certo? Então a maldição nem é a dor no parto e nem o trabalho. Já existia isso antes. Correto? Então por isso que ele fala que já não haverá maldição nenhuma. Até porque pode falar, achar que o serviço, o trabalho é uma coisa negativa, e que como que tem isso lá na presença de Deus? Para entender que não é isso visto como maneira negativa, mas que lá no trono de Deus está o Cordeiro sentado e os seus servos servindo, fazendo alguma coisa, não sei o que,
Pode ser tocando uma harpa, pode ser levando um copinho d'água. Não sei, mas tem tipo de trabalho, de serviço lá no reino celestial. Lá vai ter música. Apocalipse 14:3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Então aqui fala que os 144.000 estarão cantando lá um novo cântico. Quem são os 144.000? Já falamos nas aulas passadas. São 144.000 judeus que se converterão e estarão lá também. É um grupo seleto entre os judeus, os 144.000. Não diz respeito a nós, nem aos salvos gentios de toda a terra, mas se refere a eles que estarão cantando. Os 144.000 cantarão, os anjos estão cantando, nós cantaremos, tá certo? É isso que vai acontecer. 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Versículo 9 e 10 de Coríntios 13. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, hoje nós temos uma noção, um reflexo, uma ideia. Mas diz que quando vier o que é perfeito, aí nós vamos ter a real clareza da plenitude do que diz respeito a Deus, o seu reino, a sua glória e a sua presença. Então nós vamos ter esse conhecimento. Então no reino, você tem um conhecimento de quem Jesus é hoje. Quando você chegar lá, você vai conhecer muito mais, porque você vai receber diretamente dele. E ele vai se revelar para você diretamente. Tudo que ele quiser revelar, que não foi revelado ainda. Quanta coisa você imagina que ainda tem para ser revelado, que não foi revelado, que não está na Bíblia, por exemplo. Porque diz que se fosse colocar tudo na Bíblia, não haveria livro suficiente para isso. O que Deus quis que ficasse registrado? O que nós precisamos. O que Ele entendeu que é necessário está aí. E o que não está aí, você pode saber lá. Porque lá, como eu falei, a vida eterna é um eterno aprendizado. Então quem não gosta de aprender aqui, vai fazer o que lá? Quem não gosta de adorar aqui, vai fazer o que lá? Aqui é um ensaio. Tudo que você fizer aqui é um ensaio do que será lá. Já é um preparo, né? O fundamento disso está em João capítulo 17, versículo 3. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esta é a vida eterna, que te conheçam. Nós não conhecemos tudo, meus irmãos. Nós não sabemos. É como se tivesse assim, uma coisa grandiosíssima do lado de lá, entende? Aí Jesus te chama e fala assim: ó, vem cá. Aí ele pegou a beiradinha da cortina, sabe? Falou assim: ó, dá uma olhadinha aqui que tem ali, só dá uma espiada. Que depois é que você vai ver tudo de verdade. Mas você já tem uma noção, uma base do que tem, do que é, do que Deus é, do que Jesus é, do que o reino é. A Bíblia aponta, né? Traz para nós características, realidades do reino. Mas você vai ter a plenitude mesmo é lá. Você vai ser discipulado pelo próprio Deus. Vai ser transferência de vida, de conhecimento, de plenitude. Canal limpo e aberto é o que vai ter para nós. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quem vai ficar de fora? Versículo 8, capítulo 21. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria
E feitiçaria que está ligada à rebeldia, tá? Os idólatras, quem adora ídolos, não estou falando só de uma imagem de gesso. Um ídolo pode ser uma pessoa, um ídolo pode ser o seu filho. Que lugar o teu filho ocupa? Que lugar tua casa ocupa? Que lugar teu dinheiro ocupa? Um ídolo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um lugar. Nós não podemos reduzir somente a um objeto de madeira, ou de gesso, ou de ferro. A idolatria vai muito além disso. E diz que os idólatras não vão. Os mentirosos não vão. Aqui está escrito. E não tem mentirinha, mentirona. Mentira é mentira. E o pai dela é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, se você mente, pequenininho ou grande, você mente. E se você mente, você não vai herdar o reino de Deus. Porque o lugar dos covardes, incrédulos, depravados e todos mais, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui está uma parte da lista de quem não vai estar lá. Mas na Bíblia tem outros textos com mais um grupo de pessoas, de práticas, que também não vão entrar lá. E nós temos que saber. Inclusive, a gente acha que não vai entrar lá o assassino, o Hitler, o maníaco do parque, quem mais? O Lázaro, que ficou famoso agora na televisão. A gente acha que só essas pessoas, traficante, prostituta. Mas a Bíblia diz que aquele que fala mal da vida dos outros também não vai. Sabia? Quem fala mal da vida do irmão não vai. A gente coloca a régua achando que é só, né? E é uma coisa tão simples, aparentemente, mas que Deus leva a sério. O que fala lá em Provérbios que há 7 coisas que Deus abomina, né? 6 mais uma que Ele abomina demais. E sabe o que Deus mais abomina na lista? É quem que faz contenda entre os irmãos e fala mal dos outros. Está pior que assassinato, vício, prostituição. Está acima. Para vocês terem uma ideia de como a coisa é. Então nós temos que também entender quem estará de fora. Entre os soberbos, né? A lista é grande de práticas. E quem pratica tais coisas não herdarão, não vão. Aqui está só uma lista menor. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 22, 12. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 21, 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, há um versículo aí de Apocalipse, perto do capítulo que estou dizendo para você, que fala lá que tem uma árvore que servirá de remédio para as nações, que eles vão comer da folha da árvore. Mas aí você pode perguntar para mim: ué, mas lá não tem doença? Justamente por causa disso. Vai ter uma folha, você pode ler lá, que vai servir de remédio para as nações. Sabe quem pode ser esse? Aqueles que estarão na nova terra, mas que por algum motivo pode não ter acesso à nova cidade de Jerusalém. Entendeu? Pode haver uma surpresa aí. Mas não haverá morte, tristeza, nem dor, nem nada. Esses são chamados tempos eternos. Acontece o milênio, final do milênio o diabo é solto, o diabo levanta a rebeldia das nações contra o povo de Deus, lá em Jerusalém, na cidade amada. Lá na cidade amada, Deus vence os inimigos, certo? Aí o diabo, logo depois o diabo é vencido, lançado no lago de fogo. Vai para o lago de fogo o diabo, seus anjos, o falso profeta, a besta. As duas bestas, vai tudo para lá, acabou. E a partir daí então veio o juízo final,
e aí estabelece os tempos eternos. Nova Jerusalém vem, e aí é eternamente com Ele para todo sempre, aprendendo, adorando, vivendo na glória, naquilo tudo que você tem esperado. E assim chega o fim do fim. Essa é a cronologia, tá certo? Então nós levamos aí 10 horas para falar do fim, de forma resumida, né? Se for abrir com bastante detalhes aí, mais coisas, vai muito mais tempo. Mas eu queria ler para você, para a gente terminar, o último capítulo de Apocalipse. Eu quero que você ouça a leitura. Eu vou ler na versão NVI, tá? Para a gente fechar, né? Lendo o último capítulo. Que coisa linda de Deus, hein, meus irmãos? Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Então o rio vai fluir de Deus, certo? Para você ter uma ideia de como vai ser. No meio da rua principal da cidade, olha que legal, a cidade vai ter avenida. A Nova Jerusalém vai ter avenida, que é a rua principal, que é como se fosse a nossa vida Curitiba. Todo mundo conhece, é a rua ali do meio. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem de cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Você vai ver a face de Deus. Aquilo que Moisés pediu e não recebeu. Moisés falou: eu quero ver tua face. Ele falou: não, Moisés, eu vou passar, e você vai ver eu pela fina da rocha, você vai ver minhas costas. Mas, quando diz que Moisés conversava com Deus face a face, não é que ele tinha um contato com a imagem de Deus, que imagem que Deus tinha, mas é com a glória de Deus. Mas Moisés nunca viu a face de Deus. Deus falou: se você ver, você morre. Ninguém consegue ver minha face, ninguém aguenta, é impossível, é muito poder, é muita glória, mas lá você vai ver. Você imaginou isso? Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, aqui está falando de reino de Deus. Então a nova Jerusalém celestial e a terra, novo céu, nova terra, vai ter coisas acontecendo. O reino de Deus e sua plenitude vai estar acontecendo. Onde eu estou? 6. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então o anjo estava mostrando para João a grandeza, ele ficou tão impactado que ele caiu de joelho, como diz o texto, foi adorar o anjo. Falou: não, eu não posso receber. Tipo, eu sou igual a você, sou anjo, sou igual aos servos e os profetas. A nossa adoração, diz o anjo, tem que ser só para Deus. Que bonito, né? Então me disse, versículo 10: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo,
e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqui está o fator surpresa, que pode ter gente que não vai entrar na Nova Jerusalém, vai estar na nova terra, novo céu, mas não vai ter acesso. Entendeu? Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por isso que novo céu, nova terra é uma coisa, Nova Jerusalém é outra. Seria como se fosse um lugar especial dentro do que já é especial. Ficam fora os cães. Aqui não está falando de cachorro, literal, está falando de imoralidade, tá? Uma pessoa perguntou: pastor, e os cachorros vão para o céu, os gatos, os animais? Não, não vão. No sentido, os que estão aqui. Não vai ressuscitar, não vai ter isso. Isso é coisa para nós. A pessoa perguntou se os cachorros daqui que morresse ia estar lá. Não vai estar lá. Mas quando aqui fala de cães, está falando de imoralidade, não do cão, do cachorro. Feitiçarias, que cometem a imoralidade sexual, assassino, idólatra e todos que amam a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. O último amém da Bíblia. Maravilhoso demais. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, meu Pai, pelo seu plano de redenção, que nos inclui. O Senhor é Deus, o Senhor não precisaria de nenhum de nós. O Senhor poderia reinar com glória e majestade, porque Tu és Deus, mas a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcançou e nos dá a possibilidade de estar contigo, de desfrutar do Teu reino, dos céus, da nova terra, da nova Jerusalém, da Tua presença, que é o mais importante de tudo. Obrigado, meu Pai, porque nós temos acesso para tomar do rio da água viva, podemos saciar nossa sede, podemos contemplar a Tua presença. Pai, nos ajude para que possamos contribuir, para que o máximo de pessoas estejam aí também, juntamente conosco. Deus, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Obrigado pela profecia que o Senhor deixou registrada para nós na Sua Santa Escritura. Obrigado, meu Pai, porque aqui está o caminho, aqui está o caminho, aqui está a verdade, aqui está a vida, porque Cristo é o Verbo, e o Verbo é a palavra, e a palavra é o caminho que nos conduz à Tua presença. Pai, desperta a Tua igreja espalhada pelo mundo, desperta os santos, desperta os Teus filhos, para que possa levantar, pregando essa palavra de salvação, anunciando o Teu reino, porque o Senhor está breve em voltar, em breve o Senhor voltará, em breve o Senhor virá nos buscar, e nós cremos que cada dia está mais próximo. Deus, que quando o Senhor vier, que o Senhor possa nos encontrar com as lamparinas cheias, como foi com as 10 virgens que estavam preparadas, pois queremos encontrar o noivo e celebrar com ele as bodas do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, levanta ceifeiros, porque a Tua palavra diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Pai, em nome de Jesus, que haja um avivamento no mundo, uma grande colheita.
como também no Brasil, no Paraná. E eu profetizo aqui na nossa cidade, na nossa região, uma grande colheita de vidas de filhos e filhas que entrarão pela cidade santa, contemplando a sua glória e o seu poder. Pai, obrigado por este tempo juntos, foram horas e horas aqui, mas foi um prazer, uma alegria poder falar da sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós, que possamos guardar tudo que o Senhor tem nos dado, possamos reter tudo que o Senhor tem nos dado, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando, falando conosco, nos dê experiências com o Senhor, com a sua vinda. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, possamos estar fazendo parte dessa igreja poderosa, essa igreja que foi paga um alto preço, essa noiva, o Senhor está preparando, o Senhor possa vir nos buscar, e nós estamos ansiosos para encontrar contigo. Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer, e toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.